Depois eu me viro para descobrir aqui como é que eu baixo. Vocês estão... Dá para ver aí que tá gravando? Sim, tá gravando. Aham. Tá. E a minha imagem que não tá aparecendo, né? Tá. Tá aparecendo. Ah, para mim não. Ah, mas eu não preciso me ver também. Então tá tudo certo. Né? Os slides, eles estão aparecendo também, né? Para vocês. Bom, não vejo Sim, nada sim. aqui. É a minha internet que tá ruim, mas daqui a pouco já normaliza, né? Deixa eu só ver quem é que tá aqui. É o Jorge, Helena, Cris. Quem mais? O Wellington, Claudine. Maria Amabile, quem é? Carlinhos. Fechou. Tá. Então, todo mundo que tá aqui meio que já conhece os centros de força, né? Na verdade, a gente... Gente, que agonia não me ver. Na verdade, a gente conhece por chácara, né? Os centros de força. E até eu estava dando uma lida ali no material que o Jorge me mandou, e os próprios chakras em alguns centros também são conhecidos como vórtices, né? E o que são esses centros de força ou esses chakras, né? Pode passar, Clô, por favor. Então, ali, o que são os chakras? São centros de energia existentes no corpo fluídico do espírito, que é o perispírito, né? Responsáveis por captar, distribuir e transformar a energia vital. A gente vai mostrar ali depois como que isso é feito, né? Como que é essa energia cósmica universal, como que ela é transformada em energia vital, né? Então, acho que todo mundo, ou a grande maioria, 99% das pessoas que estão aqui, já ouviram falar nos chakras, né? A palavra chakra, acho que, como todo mundo já sabe, ela vem do sânscrito, né? Que significa círculo, roda, né? Devido ao formato dos chakras, né? Que eles possuem esses movimentos circulares. Eles se apresentam, se a gente pudesse vê-los, né? Nós aqui encarnados a olhos nus, a gente não consegue enxergar os chakras, né? Mas se a gente pudesse ver, a não ser o Jorge, né, Jorge? Mas se a gente pudesse ver, eles giram, né, em movimentos circulares de contração e de expansão. Assim como tudo no nosso mundo é contração e expansão, e tudo que acontece no macro, tudo que existe no macro existe também no micro, então com a gente não seria diferente, né? Então eles têm essa contração tanto na horizontal quanto na vertical, quando eles estão funcionando em perfeita harmonia, né? Pode passar para frente, Clô. E os chakras, eles são, como foi falado até ali no slide anterior, eles estão presentes no nosso perispírito. Todos os órgãos que a gente tem no nosso corpo, a gente possui também no perispírito. E além dos órgãos que a gente possui no nosso corpo, no perispírito a gente possui os chakras, é lá que eles estão localizados, né? Basicamente no duplo etéreo. Então, eles são pontos de captação e de conexão, ou seja, eles captam a energia, né, cósmica universal, enfim, a energia que... Opa, o Jorge saiu, a energia terrestre também, né, e eles captam essa energia e trazem para o nosso corpo, e do nosso corpo eles passam
passa para os nossos órgãos, né? Então, a energia do nosso corpo físico, a saúde do nosso corpo físico, ela depende diretamente do funcionamento dos nossos chakras, tá? Então, pode passar o próximo slide, né? Então, como eu falei ali, os chakras, eles têm a origem no perispírito, né? E eles se estendem para fora do corpo físico, né? E interpenetram os demais corpos que a gente tem, enfim, né? Seja tanto do espírito quanto o nosso corpo físico. A gente vai falar um pouquinho ali mais para frente como que é feita, né, essa comunicação, mas basicamente o espírito, que é a nossa parte pensante, ele possui um envoltório, que é o perispírito, e no perispírito a gente tem o nosso corpo, né? Nós formamos essa tríade. Então, os chakras, eles fazem essa comunicação do nosso espírito com o nosso corpo, né? E o perispírito é como se fosse um fio entre os dois, e o chakra é onde existe essa comunicação, tá? Então, os chakras têm sua verdadeira origem no perispírito, como a gente já falou, né? De onde se estende para fora do corpo físico. Interpenetram os demais corpos já existentes, já que esses plasmam ou espelham a imagem do corpo etérico. Assim, a gente possui um corpo, né? E a gente sabe que, em essência, nós somos o espírito, né? E o espírito, ele é envolto pelo perispírito, né? E o perispírito é quem faz essa ligação entre corpo e espírito. E o nosso corpo físico, como ele é hoje, ele nada mais é do que um reflexo do nosso perispírito. Ou seja, o corpo físico que a gente apresenta hoje e todo o funcionamento dele, ele é como se fosse um espelho do nosso perispírito. Por quê? Porque o perispírito, ele leva tanto informação do corpo pro espírito, tanto do espírito para o corpo, tá? É como se ele fosse uma ligação. O perispírito e o espírito, eles não têm como se dividir. Eles são uma coisa só, mas a gente utiliza essa denominação de perispírito e espírito só para a gente conseguir exemplificar, mas eles são uma coisa só. Imaginem que o espírito é a luz, né? E o perispírito é como se fosse o contorno dele. Para a gente encarnado aqui na matéria, a gente não. O nosso espírito é como se ele fosse vapor, né? Como se ele tivesse em forma de vapor, então a gente não consegue ver. E para os espíritos que estão desencarnados, o perispírito, ele é semimaterial. Então é por isso que a gente consegue ver espíritos, a gente não, né? Nem todo mundo, mas quando se consegue ver espíritos, é por causa do perispírito, tá? Então tudo que a gente faz fica gravado ali no nosso perispírito, e ele tem a nossa forma de como a gente é hoje, tá? Inclusive tem, como eu falei, tem todos os órgãos e tem esses órgãos a mais que são os chakras, tá? Então ali na imagem, não sei se vocês conseguem ver, mas ali tá mostrando nessa imagem, na primeira imagem ali da esquerda, como se fossem os chakras, né? Fazendo a ligação ali do mais para dentro ali, como se fosse o mais denso, o nosso corpo material, depois o perispírito e depois o espírito, né? Então, como se os chakras eles fizessem essa ligação, eles levassem a informação e transformassem, né, toda essa energia. Na segunda imagem, está mostrando ali como que os chakras eles vão atuar no nosso corpo físico, né? Porque, como eu já falei, vou continuar falando até o final da aula, eles são órgãos do nosso perispírito, são centros de força do nosso perispírito, que têm a função de captar e transformar a energia cósmica universal
em energia vital, né, em fluido vital. Então, eles fazem isso, eles se ligam ao nosso, saem do perispírito e se ligam ao nosso corpo físico através de um plexo nervoso e de uma glândula, tá? Pode passar para frente, Clô, por gentileza. Então, a gente possui muitos, chakras, a gente não possui só 7, embora a gente tenha 7 principais, que são os mais estudados, que são os que a gente mais ouve falar, enfim, né? Mas a gente possui vários outros mais. Menores a gente tem 21, e a gente tem os 7 que são os principais, fora os outros menorzinhos ainda, como se fossem canulículos, né? Então, eles controlam e energizam os órgãos principais e vitais do nosso corpo. Então, os chakras, a função deles principal é controlar e energizar todos os órgãos do nosso corpo, né? Então, já que eles possuem essa função principal, eles têm uma fortíssima influência na nossa saúde física, né? Porque a gente sabe que tudo é energia, nosso corpo é energia, né? Tudo, a matéria é feita de energia. Então, se tudo é energia, eles influenciam diretamente no fluxo dessas energias e, consequentemente, no funcionamento de cada órgão e do nosso organismo como um todo, né? Ali no lado direito está aparecendo um corpo, né, indicando onde estão todos os chakras, e ao lado vocês podem ver que tem símbolos. O Jorge até caiu agora, eu acho que ele não... Se ele voltar aqui, eu tenho que aceitar. Ele não pediu para voltar aqui ainda, mas eu voto de ele fazer uma aula para gente depois desses símbolos, né? Que ele é todo dos símbolos e tal. Então eu voto para ele explicar para a gente depois o significado certinho do porquê da escolha de cada símbolo. Eu não sei o quanto cada um conhece dos chakras, eu não sei, tirando a Cris, né? E a Claudine, que já fizeram o curso de Reiki, mas eu não sei o quanto de vocês conhecem dos chakras, dos nomes, das cores, do que isso significa, enfim. Então, eu vou explicar para vocês o básico mesmo, o beabá, né? Essa imagem, ela tá pequenininha, mas eu vou repetir bastante durante a aula, então isso para que a gente possa aprender bem, e então não se preocupem em tentar ler, porque eu não sei se vocês estão no computador ou no celular, e como eu estou no celular, para mim aparece bem pequenininho, né? Mas vamos lá. Eu vou começar pelo primeiro chakra, então, que ele é lá embaixo. Ele fica na base da coluna, tá? Lá embaixo no cóccix. E esse primeiro chakra, ele é chamado de chakra básico, tá? Existem outras nomenclaturas. Se eu não me engano, eu até coloquei ali nos slides as outras nomenclaturas que existem para ele, né? Tem gente que chama de raiz, tem gente que chama de básico, tá? Ele está lá na base da coluna e é o nosso primeiro chakra. O segundo é o chakra sexual. O primeiro, ele é representado pela cor vermelha. Isso quer dizer que ele é predominantemente vermelho em um organismo saudável, né? Em alguém que possui todos os chakras fluindo perfeitamente. O que não é o nosso caso aqui na matéria, e a gente vai ver isso depois, porque existem os distúrbios, tanto, né, de saúde, enfim, saúde mental, fisiológica e tal, corporal, eles estão ligados diretamente ao fluxo do chakra. Então a gente vai ver que a gente tem pelo menos um dos distúrbios de cada, que apresenta cada chakra, né? Então a gente vai ver que a gente não possui. Opa!
Jorge voltou. A gente vai ver que a gente não possui todos os chakras, funcionando 100%, né, perfeitamente a todo tempo. Mas que a gente tem o poder sim, de tê-los funcionando, o mais, perfeitamente possível, né. Opa, só um pouquinho aqui. E, o segundo chakra machucou, amigo? Não. Ai, que bom. Fico mais contente. Eu continuei a aula ali, tá? Continuei Tá falando. bom. Parabéns, é isso mesmo. O segundo chakra, então, é o sexual, muita gente chama também de esplênquico, né? Então ele tem predominantemente a cor laranja. Todos eles passam por todas as cores, mas a cor que predomina é o laranja, né? Um chakra, quando ele está obstruído, por exemplo, ele tem a coloração bem escura, quase negra. Então, isso aqui a gente volto a frisar que é quando a gente está com os chakras funcionando perfeitamente ou mais perto disso, né? O terceiro é o umbilical, que ele fica aqui, o sexual ele fica três dedinhos abaixo do umbigo, né? E o umbilical ele fica mais para cima aqui, na região da boca do estômago. Ele possui a cor amarela. O quinto chakra é o cardíaco, ele está aqui no centro do nosso peito, né? E ele possui, quando ele está em perfeito funcionamento, ele possui a cor verde. Aí o laríngeo, a cor dele é um azul turquesa, que é o quinto chakra, né? E ele está aqui na região da garganta. O sexto chakra é o frontal. Algumas pessoas chamam de terceiro olho também. Ele tem a cor azul também, só que é um pouquinho mais escura. E o último chakra, que é o coronário, que o nome lembra a coroa, para a gente não esquecer, é aqui em cima no topo da cabeça. E ele possui a cor roxa, violeta, assim, né? Jorge, eu estava falando para eles que ali na imagem, ao lado dos chakras, tem os símbolos de cada chakra, né? Aí eu falei que eu voto de tu trazer para a gente na próxima aula o estudo desses símbolos, para a gente saber o que significa cada um dos símbolos. E então tá. Esses são os 7 chakras, né? E eles funcionam, eles precisam estar em harmonia, né? Tanto cada um deles separadamente, eles precisam estar sempre em mobilidade, né? A energia que flui por eles, elas não podem estar nem estagnadas e nem inibidas, né? Elas precisam estar fluindo de forma equilibrada, né? Então, e quanto mais o fluxo de energia ele está equilibrado em cada chakra, mais saudável nós seremos, né? E como eles passam energia, isso é um fluxo, né? É de um por outro. Então, o funcionamento de um chakra ele vai acarretar no funcionamento de todos os outros chakras, né? Então, por isso é muito importante para que, se a gente quiser manter a nossa saúde, né, corporal, física e mental, é muito importante que o fluxo de energia que passa pelos chakras ele esteja equilibrado, tá? Então, as energias elas não podem nem estar aumentadas demais e nem diminuídas demais, tá? Eles precisam, o fluxo ele precisa estar livre para passar a quantidade de energia suficiente. Pode passar, Clô. Então, a gente já falou que nós somos espírito, né? Só demos uma pinceladinha, que o envoltório ali do espírito é o perispírito. No perispírito estão contidos os nossos sete chakras principais, e eles que fazem essa manutenção dos nossos órgãos aqui no nosso corpo, né? A gente viu também que o perispírito é um reflexo
do nosso corpo físico, ou seja, possui todos os nossos órgãos. Então, quando a gente fala que tudo o que a gente faz não se perde e fica gravado, é justamente por causa disso, né? O nosso perispírito é como se ele fosse uma cópia do nosso corpo. Claro que mais elaborada, né? Então, nada é perdido, tudo fica gravado ali no nosso perispírito, né? E os chakras, né? Eles vão se ligar ao nosso corpo físico sempre através de um plexo nervoso e de uma glândula endócrina, tá? A gente vai falar disso bastante depois, né? Então, e como a gente falou ali antes, os chakras, eles podem ser inibidos ou congestionados, né? E o que causa o desequilíbrio. E quando os chakras, eles estão em desequilíbrio, é onde a gente tem as nossas doenças, tá? Então, o que a energia ali que comanda os nossos chakras são os pensamentos, e a gente vai ver isso depois também. Por isso que é tão importante a gente manter os nossos pensamentos sempre na mesma direção da lei de amor, né? Até o Jorge falou isso ontem na aula, quem participou deve lembrar, e mandou hoje até um negocinho ali no grupo, né, Jorge, do Osho, que é muito interessante e tem muito a ver, né? Quanto mais a gente tem pensamentos em desarmonia, consequentemente, a gente vai desarmonizar o nosso espírito, né? E desequilibrar o nosso espírito e desarmonizar esses centros de força. Então, como cada centro de força ele está ligado ali a um plexo nervoso e a uma glândula, consequentemente, esses nossos pensamentos e sentimentos, eles têm ação diretamente na saúde do nosso corpo físico. Pode passar, Clô, por gentileza. Tati, eu queria lembrar todo mundo que é bom entender esse esquema, porque quando a gente for estudar as doenças, né, a obsessão e a doença, os fluidos e a doença, precisa saber disso tudo que você está falando aí, né? Porque como é que um fluido chega, né? Através de onde ele chega, que é que você está explicando tudo ali, e como esse chakra, junto com o plexo e as glândulas, eles transformam fluido espiritual em química para o corpo. Porque depois tudo é transformado em química que vai, né? Cada uma com o Sim. seu órgão fazer a natureza e a qualidade do pensamento. Isso é bom Sim. todo mundo entender para não achar que é Deus ou que é o outro quem é o culpado. O seu pensamento faz tudo isso com o seu corpo. Então, quando a gente for falar de obsessão e doença, obsessão e depressão, aí vocês precisam lembrar de todo esse esquema aí. Isso é fundamental. Quando a gente fala de obsessão, nós estamos falando de toda essa situação aí, que é onde os obsessores manipulam todas as situações nossas. Verdade. Nota 10 para você, viu? É isso. É isso aí. Então, só para exemplificar essa figurinha, né? Como chegam os estímulos energéticos do espírito ao corpo físico, né? É aquilo que a gente estava conversando. Então, porque às vezes a gente fala e fica meio vago, então com figurinha fica mais tranquilo de explicar, né? Então, ali na figura vocês estão vendo o solzinho, que representa o nosso espírito, né? Porque todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, mas também não custa lembrar que nós somos luz, né? Então, o nosso espírito ele é feito de luz, e o espírito ele é o ser pensante, é aquele que tem a vontade que a gente tanto fala aqui, né? É ele que tem a inteligência, né? Então, o espírito ele não tem uma forma definida, porém
todo espírito possui um ser espírito, e o perispírito, sim, ele possui uma forma definida. Então, como eu falei para vocês antes, não tem como separar espírito e perispírito, né? Eles são a mesma coisa, ali está separadinho só para que a gente possa visualizar, mas não existe essa separação. E é o perispírito, se a gente for parar para pensar, nós somos luz, né? Então, o dia que a gente transcender, enfim, a matéria, todos seremos luz e a gente vai perder a nossa identidade, vai todo mundo virar luz e não vai mais saber quem é quem e vamos ser um só. Não, e isso não é uma verdade, tá? A gente vai sempre ter as nossas características, nós vamos continuar sendo únicos, cada um vai continuar sendo único, justamente por causa do perispírito, porque o perispírito, sim, ele possui uma forma, e vai ter uma forma até a eternidade, né? E, então, o espírito é luz, não tem forma, o perispírito é o contorno, é onde a gente mostra toda a nossa identidade, né? E é ele que recebe o perispírito ali na imagem, como vocês conseguem ver que tem os chakras, é ele que recebe os impulsos do espírito e transmite para o nosso corpo físico, né? Através desses 7 chakras principais. E dos outros, como a gente viu, a gente não tem só esses, mas a gente vai falar dos principais, né? Então, como é que ele como é que ele passa esses impulsos lá do espírito para o nosso corpo, né? Através dos chakras. É via os plexos nervosos, né? Que são ali aqueles emaranhados de nervos que a gente tem por todo o nosso corpo, que vão mandar informação para as glândulas, que vão secretar os hormônios, que vão mandar, enfim, as informações para os nossos órgãos, né? E não só informações, mas tudo que a gente precisa para os nossos órgãos através da corrente sanguínea. Então, a partir daí é que a gente vai ter movimento e ação. Então, como a gente pode ver, tudo que a gente faz aqui na matéria tem relação direta com o nosso espírito, tá? E a força ali que rege tudo isso são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? Então, esses nossos pensamentos, eles têm ligação direta, eles vão agir diretamente lá no nosso espírito. O que isso quer dizer? Que a nossa doença, ela se manifesta primeiro lá no espírito, que é o que a gente é em essência, né? Então, se a gente tem um padrão de pensamentos e de comportamentos que a gente vai ver ali depois, o que está ligado a cada tipo de doença, né? A doença, ela já está se manifestando primeiramente lá no nosso espírito, quando a gente escolhe se movimentar contrário ao amor, né? Contrário à lei do amor, que é o que eu comecei a falar e não terminei, que foi o que o Jorge falou ontem, né? Porque basicamente quando a gente está no medo, a gente não está no amor, e a gente sabe que eu pelo menos passo a maior parte do tempo no medo, né? Então, com isso, a gente gera desequilíbrio energético lá no nosso espírito. Então, o perispírito ali, ele é como se ele fosse um fio condutor e ele leva todo esse desequilíbrio ao nosso corpo físico, tá? E o contrário também, ele é verdadeiro, né? A partir do momento que a gente vai se depurando, né? A partir do momento que a gente vai se elevando, o nosso perispírito, o nosso espírito e perispírito, enfim, vai entrando em equilíbrio, né? E aí o nosso perispírito ele passa a ser menos grosseiro quando a gente está desencarnado, né? Pode passar para frente, Clô, por favor. Quer falar alguma coisa, Jorge? Não, amiga, se falar eu estrago, né? Melhor ficar calado. O próximo, então. O corpo etérico se assemelha a uma grande multidão de finos canais de matéria energética sutil chamado de nadis, que representam uma rede energética que envolve o corpo inteiramente. Eles são condutos da força vital e formam uma rede de fibras sutis, portadoras de energia, que interpenetram a forma física.
né? Então, assim como a gente tem, eu acho que aqui no próximo slide ele vai até falar. Pode passar, Clô, para o próximo, que daí eu começo a falar já aqui nesse aqui. Podemos dizer que os nadis têm a função para os corpos sutis, como as veias e as artérias têm para o corpo físico. Levar vitalidade. Assim, a vitalidade é transferida do campo universal para o campo individual. Então, assim como a gente tem as veias e artérias, nos nossos corpos que levam, enfim, carregam água, sangue, enfim, todas as informações em forma de neurotransmissores, de hormônios, enfim, tudo, né, que passa pela nossa corrente sanguínea, com ali os chakras, funciona da mesma maneira, tá? Só que daí nos chakras eles são chamados de nadis. Na próxima imagem, a gente pode ver, ó, é como se fosse dessa forma, os nadis, eles se assemelham às veias, e são eles que vão levar toda o fluxo de energia para os nossos, de chakra para chakra e para todo o nosso corpo, né? Então, por isso, a importância de cada chakra, o fluxo do chakra, ele desobstruído, né? Ele não pode estar com energia em demasia ou sem energia, né? O fluxo ele tem que estar equilibrado. E até na aula que o Jorge me passou para estudar, o professor ele dá o exemplo de um fluxo do trânsito, né? Como se a gente imaginasse que os chakras eles fossem o trânsito, por exemplo, né? Em dias que o trânsito está muito intenso, né? Ele mostra ali uma imagem, está muito afogado, os carros eles não conseguem passar. Então o trânsito ele é lento, né? Ou seja, tem um volume muito grande de carros, e isso a gente pode trazer para os chakras. Então existe um volume muito grande de energia, né? Estão, como eu falei para vocês, eles são vórtices de energia, né? Eles têm que girar em uma velocidade X para que eles possam ter a sua atividade normalizada, né? Se eles estão, se o fluxo está muito grande, ele impede, eles passam a girar girar vagarosamente. Por quê? Porque é muita energia passando por ali. Então não é como se ficasse emperrado, como se não conseguisse passar, ou até mesmo bloqueado, né? E o outro exemplo que ele deu, que também a gente pode trazer para os chakras, é num outro dia onde não está passando carro nenhum pela rua, ou seja, não está passando energia nenhuma ali pelos chakras. Então, o que também vai influenciar no movimento dele, né? É como se não passasse nenhuma energia por ali. Então, eles obstruídos ou eles, né, com um funcionamento lento, eles não conseguem levar todas essas, captar ali o fluxo de energias universal, né, e levar para todo o nosso corpo, né? Então, os nadis, eles têm essa função. É como se eles fossem ali as veias e artérias dos chakras que comunicam uns com os outros, fazem essa comunicação de um chakra com o outro e com o nosso corpo, né? No próximo slide, pode passar, Clô. Eu trouxe um resuminho, então, para que a gente possa ver como é que eu falei que a aula ia ser repetitiva, né? E para ver como é que isso acontece. Então, a gente recebe do fluido cósmico universal, as energias, elas entram através do nosso chakra, né? O coronário, a gente vai falar de um por um depois, bem certinho, todas as funções e as glândulas, enfim, tudo que ele está ligado, e os órgãos também, em consequência, né? Então, ele entra aqui pelo chakra coronário, e ali, depois a gente vai ver que tem 3 chakras que têm a função de transformar essa energia cósmica universal, esse fluido cósmico universal, em fluido vital, né? Então, são essas energias secundárias... Opa, tem gente querendo entrar. Essas energias secundárias
que saem, e isso é feito através dos nadis. Então, os nadis, eles vão lá e mandam as informações para o nosso sistema nervoso, o nosso sistema nervoso vai lá e manda para o nosso sistema endócrino, através das glândulas, né? As glândulas, elas vão lá e secretam hormônios na nossa corrente sanguínea, e aí levam o sangue com esse conteúdo para os nossos órgãos, tá? E volto a falar, mais uma vez, o que define o bom funcionamento disso tudo são os nossos pensamentos, e não o contrário. Não enfim, a gente é saudável, aí sim eu vou ter bons pensamentos. Não, é exatamente o oposto. É a gente tentar viver uma vida cada vez mais baseada no amor, para que todo o funcionamento do nosso corpo esteja em equilíbrio. E se a gente deixar um pouco né, os nossos pensamentos de lado, e a gente puder ouvir a nossa vontade é sempre de evoluir, né? É sempre de querer estar bem. Eu não sei, a gente não tem a vontade de, hoje acordei com vontade de ficar mal. Não. A nossa vontade íntima é ficar bem. A gente foi criado para ser feliz. A gente foi criado, né, opa, tem gente, acho que é a Fabrícia que está caindo aqui. Fomos criados, né, para o amor. Então, o que vai nos ajudar a nos libertar de todos esses emaranhados de pensamentos que hoje a gente se encontra prisioneiro, é a nossa vontade, né? A vontade de evoluir e de deixar o nosso espírito irradiar, né? Como a gente falou ali até a hora que o Jorge tinha caído, o espírito é a parte inteligente do nosso ser, né? Nós somos essa tríade, espírito, perispírito e o corpo, né, que é onde a gente se expressa aqui na matéria, porém o espírito é a parte inteligente. O problema é que a gente recebe esse fluido cósmico universal e quando passa aqui pelo o crivo dos nossos pensamentos, a gente transforma esse fluido cósmico universal em porcaria. Vocês não, eu, né? Vocês não transformam em porcaria. Então, ali, como eu falei, os chakras, eles vão mandar essas informações para o nosso corpo através do nosso sistema nervoso, né? Então, via nadis, eles ligam-se ao nosso sistema nervoso. Cada chakra, então, ele está relacionado a um plexo nervoso, que é aquele, como eu falei para vocês, que é aquele emaranhado de nervos, e que eles vão mandar ali as informações para as glândulas, para que todo o nosso corpo ele funcione em perfeita harmonia, né? Pode passar, Clô. Aí, chakra, plexo nervoso e glândula, né? São sempre esses três. E cada chakra, ele está relacionado com uma glândula. Aqui eu coloquei... Pode passar, Clô. Aqui eu coloquei só a imagenzinha de cada um, né? Para a gente ver, olha, a corzinha vermelha do chakra básico mostrando ovário e testículos, né, que está ligado ao chakra básico, o equilíbrio do chakra básico está ligado diretamente ao ovário nas mulheres e os testículos nos homens. O sexual ali, na verdade, é o genuitário, né, o sistema genituitário, o plexo solar, cardíaco ali no timo, laríngeo, as glândulas da tireoide, o frontal na hipófise e o coronário na pineal. Aqui eu trouxe a imagenzinha para a gente entrar em contato, mas eu vou explicar um por um nas próximas tabelas, tá? Então, como eu falei para vocês, nós temos esses 7 chakras principais, e o primeiro deles é o raiz, que é aquele que está lá na base da coluna, e esse chakra ele está ligado diretamente... pode passar, Clô, por favor, desculpa. Ele está ligado diretamente com o nosso senso de segurança, tá? Com a nossa noção da realidade. É como se
esse chakra ele tivesse intimamente ligado com o nosso enraizamento aqui, na vida material, na conexão com o planeta, com o mundo físico, né? Ele está relacionado, então, com a nossa sobrevivência aqui nesse plano. E é muito é muito engraçado até isso, assim, falar nisso, porque, tá, Tati, mas isso é o comum, né, esse senso de realidade, isso a gente já sabe, que a gente está ligado aqui, a gente está enraizado aqui, mas, existem pessoas que não se sentem assim, né. Que de certa forma elas não se sentem pertencentes ou não se sentem conectadas aqui com o planeta, né, e isso está muito ligado com o desequilíbrio nesse chakra, né, que é o raiz. E eu digo que é engraçado isso agora, por quê? Porque eu passei por essa situação, acho que todo mundo sabe, né, era um dos pensamentos recorrentes e sensações que eu tinha, de que a vida não aqui não fazia sentido. Então isso, nossa, veio muito de encontro, porque eu eu fiz o curso de Reiki para aplicar em mim, não sei se todo mundo conhece o Reiki, né, mas é uma prática espiritual de imposição de mãos e ele vai ajudar ali no equilíbrio, não só nisso, uma das funções dele é ajudar ali no alinhamento dos chakras, né. E eu quando passava por isso, eu lembro que eu sempre aplicava Reiki em mim, no coronário, no frontal e no laríngeo, às vezes no cardíaco. E porque eu achava que, né, bom, eu tenho esses pensamentos recorrentes, então eu só cuidava desses 3, né, eu tinha feito, inclusive tinha feito o curso, né, de Reiki, tudo, tinha aprendido sobre, mas eu não, sabe, eu dava mais ênfase nisso, assim. Então foi muito engraçado até estudar bem essa aula para ver como tudo está interligado, né. Não adianta a gente querer cuidar de uma coisa só, a gente é um organismo, a gente não funciona isoladamente, né, a gente funciona como um todo. Então, de que adianta eu, exacerbar, sobrecarregar um chakra, sendo que, todos precisam estar em harmonia para funcionar, né. Então, eh esse chakra, a natureza desse chakra, ele é fisiológico. O que que isso quer dizer? Esse chakra está mais ligado aqui com o mundo físico. Tanto esse, o primeiro, o segundo, quanto o terceiro, raiz, o sacro e o plexo solar. Esses 3, eles estão ligados aqui mais à vida na matéria, tá. O sacro, que é o segundo, que é o sacro ou sexual, como eu falei para vocês que eles têm mais de uma nomenclatura, ele tá ali abaixo do umbigo, 3 dedinhos abaixo do umbigo, e ele tá relacionado à sensação de prazer, tá. Relacionado com a sexualidade, a curiosidade, o prazer sexual, e não só o prazer sexual, o prazer, material também. A gente vai falar disso depois, é só uma introduçãozinha. E o plexo solar, que é o terceiro, que está aqui bem na boca do abdômen, ele está relacionado ao poder, né, à vitalidade, ao aprender, ao se comunicar. Então quando ele está em harmonia, a gente sente que a gente, tem esse poder, mas não o poder egóico, o poder com sabedoria. Quem é o filho do poder com sabedoria, Jorge? Oi, Tati. Quem é o Já filho do perguntou. poder com as hã? Não, a sabedoria é Atenas, né? E Atenas, Atenas, e com, esqueci o nome lá poder. dele, com o poder, né? E com a Aham. prudência, né? E com a pru é isso, aham, exatamente. Então quando a gente usa o poder com a Eu queria lembrar o prudência, nome do cara do poder lá, é Zeus. Zeus é o poder, ele é filho Zeus, de Zeus com a prudência, né? isso, aham. É isso aí. Então o poder, ele quando esse chakra está em equilíbrio, está muito ligado com o nosso poder. E como eu falei, não o poder egóico, esse poder que a gente quer dominar, o outro ou sempre quer se sobressair nas situações ou quer que a nossa vontade prevaleça, não, é o verdadeiro poder com a prudência, né. E
e essa parte fisiológica, são mais quando eles estão equilibrados, é o quanto mais a gente está, significa que a gente está mais em harmonia com o nosso mundo aqui, que a gente vive no aqui e agora. Como diz o Moji, eu nunca vivi amanhã, eu sempre vivo o aqui e hoje, né. Então se a gente está aqui, nesse mundo encarnado, é para a gente viver nesse mundo aqui encarnado com tudo que a gente tem aqui para desfrutar. Porém, tudo precisa estar em equilíbrio e harmonia, tá? O cardíaco, então, é o verdinho, que a gente já conversou, que é o quarto chakra, que está aqui na região do peito, e é óbvio que ele está ligado com o amor, né? É ele que faz a ponte, então, entre esses 3 chakras, inferiores que a gente tem, os 3 primeiros, e os 3 chakras superiores, que os chakras superiores são os que fazem a comunicação com o mundo espiritual, né. Então no coração, ele está o equilíbrio, o coração é a ligação, é a união entre matéria e espírito, por isso que Jesus dizia que o caminho é o do amor, é o do coração, né. Justamente por isso, porque é o amor que ele faz a ligação entre o baixo, né, o baixo e o alto, que a gente tem de o inferior e o superior, a matéria e espírito, enfim. E é através dele que passam todas as energias. O quinto é o laríngeo, que é o da garganta, ele está muito ligado com a comunicação, né, o conhecimento. Ele está ligado também com a vontade, a capacidade de receber e assimilar, e também com os sentidos, tá, de olfato, paladar e audição. Ai, Jorge, são 8 e 8. Eu não sei se eu vou conseguir terminar a aula, tá. Eu acho Eu ótimo não que você vi, não desculpa. consiga, Tá. porque eu tinha previsto 2 aulas, tem muito assunto. E você pode Tem até mais muito, devagar, é. porque tá muito maravilhoso, Tati. Tá Tá, melhor do eu que eu vou imaginei. devagar, eu vou Então, devagarinho. é que é Não, mas muita sabe o que que é? informação, É e seria bom muita. perguntar se o pessoal não tem dúvida também. Tá, sim, não. Então, até 2 comentários. Eu pode ver que os slides, eles são bem repetitivos, eu acho que eu trouxe as informações de todas as formas possíveis para a gente repetir, 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 só que daí a gente vai repetindo e cada vez que a gente vai repetindo, vai acrescentando informações, para que a gente possa ir lembrando. Tá todo mundo entendendo? Tá tudo bem? É porque é uma quantidade de informação muito grande para, É, é principalmente quem bastante. não está acostumado, né? Tem, Sim, assim, um choque tremendo. Eu não sei se ela... Ah, eu concordo. Estou me Oi? sentindo concordo que numa é. aula de biologia. Me lembrando a aula de biologia, sabe, Tati? Então, isso que a Mas é gente nem bem começou a isso. Mas falar está das muito claro, glândulas e tá? dos Mas plexos. assim, ó, Oi. mas assim, ó, tá muito claro, muito bem explicado. Realmente está de parabéns, tá? E apesar de Ai, ser muito, de ter ser uma grande gama de informações, mas está dando para acompanhar. Tem hora que a gente tem que voltar para, mas tá, vamos indo. A tá. repetição é bom por esse sentido, né? Sim, aham, eu pensei justamente isso, assim, até porque, como são muitos nomezinhos, e às vezes a gente lembra de um, esquece do outro, então eu fiz questão de trazer em quase todos os slides a imagem dos chakras, as cores e às vezes até os nomes, para que a gente possa estar sempre lembrando. Claro que a gente não vai decorar nem nada, né? Mas é só para a gente ter, para a gente frisar o quão importante eles são e o tamanho da ligação deles e a importância que eles têm no funcionamento do nosso organismo como um todo, tá? Não só do nosso corpo físico, mas também na saúde do nosso espírito. Ô, Eu falo um Tati, pouquinho rápido, eu vou falar mais devagar. eu posso discordar de você? Assim, eu Pode. acho que todo mundo deve decorar tudo isso. Porque, Tá. veja, é a nossa vida que está em jogo. Se você está É. recebendo fluidos que não é seu, ou você está produzindo fluidos, através do seu pensamento está entrando, quando você, por exemplo, tem uma dor de garganta, você sabe do que se trata, não é? O seu chakra Uhum, laríngeo não está funcionando. É uma emoção que uhum. você tem ali que não tá bem resolvida, não é? Sim, Eu sim. lembro que alguns, quando a gente conversou com jovens, alguns dos jovens falavam assim: ah, eu tenho uma amidalite repetida. Vários deles falaram isso. É Eu, exatamente Era as clô? emoções. Era clô, eu, né? eu Tá? mesma. Vocês estão me ouvindo? Não, mas tinha Sim. mais gente, inclusive, não é Sou só eu. você, não. Mas eu também. Agora você sabe o que que é. É um pensamento, tinha fazia uns fluidos, né?
que através dos plexos transformava em química, que se alojava ali, e o chakra não trabalhava bem. Quem vai dar passe em casa espírita seria fundamental. Quem vai trabalhar nas orações, precisa saber, porque coloca ali, o cara está mal, o cara está com Covid, o cara está com depressão, o cara... Então, ele precisa saber onde é que ele vai direcionar a energia, não é? Então, tudo isso é fundamental para todo mundo. Como a Tati falou, olha, porque eu mesmo me apliquei reiki, mas eu apliquei errado. Então, se soubesse, aplicaria certo. Todos nós precisamos saber disso tudo até para ajudar o próximo. Eu queria voltar a frisar, gente, esse é o processo do quais obsessores e influenciadores espirituais se utilizam para nos prender. Okay? Principalmente através da indução fluídica. Aí que acontece a tal da indução fluídica. E aí que acontecem as doenças, sejam elas obsessivas ou não. Veja como isso é muito importante. Vocês não têm noção de como isso é fundamental. Então, tem que decorar cada coisinha dessa aí, assistir essa aula umas 4, 5 vezes e aprender tudo isso. Se você está doente, tem alguma doença, ela é crônica ou não, você está com um problema aí né? Primeiro num pensamento lá, e depois ele está somatizando aí através de toda essa rede que a Tati está falando aí, que está... Nossa, eu estou até falando demais. Vai lá, Tati, está maravilhoso. Imagina. Pode passar esse slide, Clô. Essa figura. Opa. Gente com o microfone ligado. Não dá para continuar ali, porque você não explicou os de baixo ainda, né? Tá. Desculpa, verdade. Vamos lá. Eu não sei como faz para desligar o microfone das pessoas aqui pelo celular, não, mas tudo bem. E os 3 últimos, os 3 primeiros, que aí no caso está último, né? Eles são os espirituais, né? Então... São os que são os chakras que fazem essa comunicação aí, né? São os transpessoais. Eu falei do laríngeo, faltou o frontal e o coronário, né? O frontal, então, ele fica aqui, como eu falei, tem gente que chama de terceiro olho, né? Nas casas espíritas a gente vai sempre ouvir falar no frontal, coronário e cardíaco, são os que a gente mais vai ouvir falar, laríngeo, às vezes um pouco também, plexo solar também, mas são os principais, assim, né? E o frontal, ele está muito, que é chamado de terceiro olho, ele está muito ligado com a intuição, né? Com os sentidos enfim, de vidência, clarividência, essa comunicação com o mundo espiritual. Por isso que a gente ouve muito falar em abrir o terceiro olho, que é justamente fazer com que o funcionamento desse chakra esteja em equilíbrio. E não só os desequilíbrios do chakra, eu trouxe também para cada um, que a gente vai explicar um por um, os padrões enfim, de pensamento e de comportamento que demonstram que os chakras estão em equilíbrio, para não ficar todo mundo triste e chateado, tá, pessoal? Trouxe o bom e trouxe o ruim também, já que tudo é equilíbrio, né? E, por último, aqui em si, no topo da cabeça é o coronário, né? Que é o chakra da transcendência, né? Do nosso eu sou, que ele representa, então, a luz, a consciência e a ligação com as energias superiores. Então, como eu falei, a gente tem 3 chakras que estão aqui mais na parte de baixo do nosso corpo, e esses estão ligados com o nosso mundo material, com a parte fisiológica. O coronário é onde faz a ligação entre a parte inferior e a superior, né, que faz espírito e matéria, faz essa ligação, e que é onde é o chakra a natureza do equilíbrio, e os 3 acima, que são os transpessoais, né, que fazem essa comunicação, então, com o mundo espiritual. Então, lembrando que se nós estamos em equilíbrio, estamos nos comunicando, eu vou falar depois no coronário isso mais certinho, mas a gente está, se os nossos chakras transpessoais estão em equilíbrio, a gente está se comunicando com a parte espiritual em equilíbrio. Se
que está em desequilíbrio, a gente se comunica com a parte espiritual em desequilíbrio, ou seja, sempre vai existir a comunicação, sempre vai existir a atração. E depende só da gente, dos nossos pensamentos, se essa comunicação ela vai impulsionar a gente ou se ela vai cada vez mais ali nos aprisionar nesse circuito ali dos nossos pensamentos, né? Pode passar, Clô. Essa imagem eu ganhei de presente do meu amigo Jorge e ela mostra as energias que circulam ali por cada centro de força, tá? Então, os 3 primeiros, o coronário, o frontal e o laríngeo, eles estão ligados às energias espirituais, né? Como eu falei, o espírito é a nossa parte, né, os nossos pensamentos. O espírito é a nossa parte pensante. Então, esses 3 chakras, os 3 primeiros, eles estão ligados aos pensamentos. Que é onde recebe o fluido cósmico universal. Os outros 3, o cardíaco, o plexo solar, que ali está com outro nome, né? E o sacro, que daí cardíaco, esplênico esplênico, desculpa, e gástrico, por onde passam as nossas energias vitais. Para quem não sabe, todo mundo nasce, né, já, Jorge, com uma energia vital para que a gente viva. A gente vai ter um certo tempo aqui encarnados na Terra, então a gente tem energia vital suficiente para que a gente viva esse determinado tempo X aqui na Terra, com saúde, enfim, disposição, alegria e tal. E o que a gente pensa e todos os nossos hábitos, seja o que a gente se alimenta, né, o que a gente toma, enfim, tudo é que tem influência direta nessa energia vital. Ou seja, o tempo encarnado aqui na Terra depende dessa energia vital. E essa energia vital depende única e exclusivamente da gente, dos padrões de comportamento e de pensamento que a gente tem. E também dos nossos sentimentos e das nossas emoções. É isso, né, Jorge? É isso aí. Ô, Tati, só para contar uma história para mostrar para o pessoal, no livro Painéis da Obsessão, ele conta a história de uma pessoa que tem tuberculose, né? E ele gastou o fluido dele todo, e ele está para morrer. E aí ele é levado para o mundo espiritual e ele tem uma transfusão de fluido vital. Nossa, que legal! E eles fazem a previsão de que estão colocando fluido lá para ele viver até 50 anos. Que legal! Então, isso que você está falando é através dos nadis, né? Nadis. Depois, Aham. que faz a transfusão, depois vai para os chakras e aí vai para os plexos. E o corpo dele, ele foi operado, né? Arrancaram quase metade dos pulmões, ele era para morrer se a espiritualidade não... Inclusive a Joana de Ângelo, né? Porque aquele livro ele é feito lá na Mansão do Caminho. Ele Uhum. pelo Divaldo lá, com a história dentro da Mansão do Caminho. Nossa, muito legal. E aí, como ele ia desencarnar e não era adequado ele desencarnar, não seria bom para ele, deram fluido vital para ele viver durante 50 anos. Se ele Que não, legal. se ele não fizesse besteira de novo, né? Foi uma Uhum. segunda, uma terceira chance para ele, né? Que Mais um gato. a mentora Joana de Ângeli intercedeu e pediu, porque ele era como é que se diz? Ela é tipo um anjo da guarda dele, né? Uhum. Então, ele intercedeu, embora ele já tinha recebido a quantidade de fluido vital necessária, e ele abusou, né? E devido à doença ele consumiu todo o fluido. E aí ele Uhum. intercedeu para que ele recebesse mais, e ele recebeu, e Sim. ele foi operado e sobreviveu, e foi uma transfusão de fluido vital, como acontece transfusão de sangue no nosso mundo, né? No mundo da matéria, né? Jorge, Oi, Carlinhos. Quer dizer eu então que a sei, gente aqui como Carlinhos. eu sei, a tua voz é inconfundível, cara. Ah, tá bom, querido. Quer dizer então que a gente aqui comanda o nosso tempo aqui? Sim, se você. Não, você nasce com uma quantidade X de fluido vital, tal. Você pode gastar ele como você quiser. Você tem livre-arbítrio. Tem consequência, né? Entendeu? Sim. Tem consequência.
A gente pode manter o tempo que a gente tem ou a gente pode diminuir. Pode diminuir. Isso tudo através do pensamento e através dos abusos com drogas, com álcool, isso não é só drogas, álcool, sexo, abuso de comida. Você tem abuso de irritação, Sim. abuso de cólera. Diz que cada irritação que a gente tem, cada momento colérico, é um dia menos de vida. Meu Deus, então não morri ainda. Meu pai. Carlinhos. É verdade, é verdade. Tem hora que... Então tá bom. Obrigado pela resposta. Obrigada eu pela risada. Ai, ai. A gente passa bastante raiva aqui, né, Carlinhos? Então tem que Mas controlar bem a minha raiva, meu pai. Tá louco. Não posso perder mais tempo. Imagine uma pessoa que tem baixa estima, por exemplo. Quanto de energia vital ela não consome? Porque os chakras, eles começam a trabalhar bem acelerados para poder levar o fluido vital, né? Então, uhum. porque quando você está com baixa estima, com início de depressão, tristeza, essas coisas, ele tem que produzir mais energia, mais e mais e mais. Até se for um médico, o médico te passa um conjunto de proteínas, de vitaminas, né? Porque o Sim, corpo, quem está depressivo, ele está consumindo todo tipo de energia. Também está sim. abreviando o tempo de vida, né? E, Uhum. mas a espiritualidade, aí precisa entender. Nós somos punitivos, é difícil a gente entender isso, mas o mundo espiritual ele é misericordioso. E ele, como fez com o Argos, que é o nome do personagem lá, ele pode te dar fluido vital. Se você fizer meditações diárias, você recebe fluido vital através do chakras. Tudo depende de como você se coloca. Para você entrar em relação com o mundo espiritual, você precisa de silêncio, de paz, de um momento de tranquilidade, onde a sua mente diminua a velocidade, onde você não pensa em problema, mas você se relaciona com Deus. Por isso que a oração é fundamental. Agora todo mundo vai entender a oração. Na oração nós estamos recebendo fluidos. Porque veja, você faz uma oração para uma pessoa que está com depressão, você recebe fluido para aquilo. E se você é o primeiro a receber um fluido bom, já fica com você e depois você transfere para o outro. Então, é porque você está num momento de relação com o mundo espiritual. E é isso. Mas vai lá, Tati, eu Ótimo. estou interrompendo muito aqui. Obrigado, Obrigada, gente. amigo. Não, imagina, até Obrigado. Que aula. parece. Que aula. É ótimo. Pode passar esse... Ah, tá. Não pode passar não, Clô. Desculpa, faltou falar ali dos dois últimos, né? Que estão ligados às nossas energias físicas, né? Os dois últimos não, desculpa, o genésico, que é aquele, o saco, lá embaixo, o raiz, que está na base da nossa coluna, que está ligado, então, com os nossos desejos e as nossas sensações, tá? Então, as energias que circulam nos três de cima são energias espirituais, os três aqui Deixa eu aceitar aqui, Mariana. Os três, cardíaco, plexo e o gástrico, as energias vitais, e o último, que é o raiz, as energias físicas, tá? Aí agora sim pode passar, Clô. Mais uma vez, novamente, de novo, todos os chakras, né? Então, como eu falei, cada chakra ele está ligado a um plexo nervoso, né? E a uma glândula e também a um sistema fisiológico, né? Já que ele está ligado a uma glândula, ele também faz parte de um sistema fisiológico do corpo. Então, o chakra raiz, que é o primeiro chakra, né? Ele está ligado ao o plexo nervoso, que é o sacro, coxígeo, o sistema fisiológico que ele está ligado é o genuitário, e a glândula que tá ligada é as glândulas suprarrenais, tá? As glândulas suprarrenais, elas são excretadas
como o nome já fala ali, né, por 2 glândulas que ficam ali em cima dos nossos rins, tá? E os 2 hormônios que são secretados, 2 principais, que são secretados por essas, glândulas são 2 não, são 4, mas os que a gente conhece, né, mais são o principal é o cortisol, que está muito ligado ao estresse, né, está intimamente ligado, né, para o estresse, e também ele ajuda a fazer a manutenção ali da pressão sanguínea, e a adrenalina e noradrenalina também, tá? O sacro, que é o segundo chakra, ele está ligado ao plexo nervoso, que é o sacro. Ele representa o nosso sistema e ele age ali no o sistema fisiológico que ele age é no nosso sistema reprodutivo, né, como a gente falou, ele está ligado a glândula que ele está ligado são as gônadas, né. Como a gente falou, as gônadas secretam o hormônio masculino e hormônio feminino, como a gente viu antes, né, produzem a testosterona nos homens e o estrógeno nas mulheres através dos testículos e do ovário, né. O terceiro, que é o plexo solar, então o plexo nervoso que ele está ligado é o solar. O sistema fisiológico, então, que ele está ligado é o digestivo, e a glândula que ele está ligado é o pâncreas, né. O pâncreas a gente tem uma partezinha que é a exógena e uma partezinha menorzinha que é a endócrina, né. O pâncreas ele secreta o que eu estou falando, o endócrino, né, eles secretam alguns 3 hormônios, mas o que a gente mais, conhece é a insulina e o glucagon, que estão ligados diretamente ali no metabolismo dos açúcares e dos lipídios, né. E está bem relacionado também com o controle da diabetes. O próximo é o quarto ali chakra, que é o verdinho, é o cardíaco. O plexo nervoso que ele está ligado é o cardíaco também, tá? O sistema fisiológico, então, que ele está ligado, nada mais justo ser com o circulatório, né? Já que o cardíaco ele é a bomba de sangue para todo o nosso corpo. Então, o sistema que ele está fisiológico que ele está ligado é o nosso sistema circulatório. E a glândula que está relacionada ao cardíaco é o timo, que é aqui bem, quase aqui em cima, no centro do peito, né, e o timo, ela é uma glândula que regula o nosso sistema imunológico, ou seja, ele vai secretar ali, ele vai fazer a produção dos nossos linfócitos, que é o que vai fazer a nossa defesa contra micro-organismos, enfim, sejam eles bactérias, vírus, né, qualquer agente patológico aí. Então é o timo que ele vai regular a produção desses chamados linfócitos, né, células T ali, tá? O próximo chakra, então, o quinto é o laríngeo. Então ele está ligado com os gânglios cervicais da medula. A gente sabe que a medula ela é bem inervada, né? Então o laríngeo ele está diretamente ligado com esses gânglios que estão aqui na nossa cervical. Se a gente fosse olhar, não sei se dá para ver aqui atrás, né? A medula passa ali por dentro, então ele está ligado a esse plexo nervoso. O sistema fisiológico que ele está ligado é o respiratório, tá? E a glândula que ele está ligado é a tireoide e a paratireoide. Os hormônios produzidos pela tireoide, acho que a grande maioria conhece, né, que é o T3 e o T4, e esses hormônios, eles fazem a manutenção de várias fisiologias do nosso corpo, e eles mantêm principalmente a nossa pressão sanguínea, e consequentemente o nosso ritmo cardíaco, e também as nossas funções, está ligado também às nossas funções sexuais, tá? O próximo é o frontal, o próximo chakra é o frontal, o plexo nervoso que ele está ligado é o hipotálamo, tá? O sistema fisiológico que ele está ligado é o sistema nervoso periférico,
E a glândula que ele está ligado é a hipófise, né? A hipófise é uma glândula muito pequenininha mesmo, e mas ela é como se ela fosse a glândula mãe do nosso corpo. Vocês estão vendo todas aquelas glândulas que vêm acima dela, né? A hipófise é a que vai controlar o bom funcionamento de todas essas glândulas. Então, olha o tamanho da importância do chakra frontal, ele tá equilibrado, né? Como está tudo interligado, né? A hipófise ela vai regular todas essas glândulas. E o não funcionamento de todas essas, de uma dessas, no caso, também influencia na hipófise. Então, o tamanho do cuidado que a gente precisa ter, e o tamanho da importância de todos os chakras, claro, mas também do frontal, né? Ela é a glândula mestra ali do nosso corpo. E, por último, o coronário, que é o chakra aqui de cima, né, da coroa. O plexo nervoso que ele está ligado é o córtex cerebral. O sistema fisiológico que ele está ligado é o sistema nervoso central. Então, o chakra coronário, ele está diretamente ligado, não só o coronário, mas o frontal também, tá? Ao bom funcionamento do nosso sistema nervoso, das nossas sinapses, né, dos neurotransmissores, e a gente sabe que a falta ou o excesso de neurotransmissores vão causar as doenças que a gente chama de neurodegenerativas, as doenças, os transtornos mentais. Então, esses dois chakras, e principalmente o chakra coronário, é que está diretamente ligado à depressão, ansiedade, pânico, enfim, todos esses distúrbios, né? E que também está intimamente ligado à nossa saúde mental, se ele estiver funcionando de maneira adequada e o fluxo estiver alinhado, em equilíbrio, né? A glândula que o coronário está ligado é a pineal, é a glândula pineal, né? E a pineal, o principal neurotransmissor ali, é onde contém, na verdade, né, através do plexo nervoso, vai gerar ali a serotonina, né, que é um neurotransmissor que ele faz a ligação ali, faz a sinapse, a comunicação de neurônio para neurônio. E a serotonina, ela está intimamente ligada com a depressão. Então, se o coronário, ele atua diretamente na pineal, e é lá na pineal que contém a serotonina, né, está intimamente ligado, então, com a nossa saúde mental e também com o nosso sono, porque a serotonina, ela é precursora da melatonina, que é o hormônio do sono, né? Então, se a serotonina não está funcionando, não, ou seja, a gente possui, a captação está muito grande, que como disse o Jorge, o depressivo ele gasta muita energia, né? Então a captação ela está sendo muito rápida, então não tem tanta serotonina para suprir para que a gente possa ter felicidade. A serotonina é o hormônio não, é o neurotransmissor da felicidade, né? Então se a gente está, o depressivo ele acaba utilizando demais ou ele tem a produção diminuída, os dois casos, né? Então, consequentemente, é muito comum a pessoa que sofre tanto de depressão quanto de ansiedade, porque a ansiedade também tem um pouco de serotonina, mas também tem o GABA, né? Quando o GABA está exacerbado, enfim. Então, por isso que tende a perder o sono, porque a serotonina ela está diretamente ligada à melatonina, que é o hormônio do sono. Tá? É isso desse slide, pode passar, Clô. Aula de bioquímica fisiológica, de grátis, só o Seara dos Pobres, ele proporciona para nós. E ali, só para mostrar, então, o detalhe é que eu não mudei o slide aqui para mim. Oi? Pode voltar lá no anterior. A Claudine, volta lá.
Eu queria lembrar para todo mundo, Tati, que ali o coronário com o corte cerebral, sistema nervoso central e pineal, a melatonina, é por ali que entram os processos obsessivos, porque é Sim. o chakra da mediunidade. Se um obsessor quiser mexer comigo, ele exatamente manda fluidos que aí ele desequilibra a pineal, desequilibra a quantidade de serotonina e melatonina, né? E isso interfere no sistema nervoso central e eu estou totalmente desequilibrado e aí daí para frente todos os outros chakras vão se desequilibrando e ele toma conta completamente. Verdade. Esse é o chakra Verdade. da mediunidade. E a glândula pineal é a glândula que faz, como é que se diz? Faz a ponte com o mundo espiritual. Por Uhum. isso que esse chakra ele é separado dos outros. Por isso que a Tati maravilhosamente bem falou que a hipófise para baixo é uma coisa, a pineal ela é separada, ela trabalha sozinha, porque ela é a glândula que faz essa ponte com o mundo espiritual. E a hipófise ela causa estabilidade ou equilíbrio nas outras glândulas todas. Ela é a glândula mãe, como ela falou. É importante entender isso, principalmente quando você produz um pensamento que entra num campo que é ruim e você chama para você espíritos da mesma qualidade e eles sabem trabalhar isso aí melhor que a gente é cego, nós estamos inclusive ausente, eles só mandam um pouco de fluido aqui pelo coronário, a gente recebe, assimila o baixo astral, assimila o efeito daquilo como ruim, começa a achar que a vida não presta mais, e aí você desequilibra tudo. Desequilibrou as enzimas lá que a Tati falou, e a melatonina, acabou, você está dominado. A tristeza tomou conta de você. Verdade. Eu estou certo, Verdade. Tati? Tá certíssimo. A abertura aqui, né? Não, imagina, tá certíssimo. Eu só trouxe até a próxima imagem, é só para falar, só para mostrar como a hipófise ela tá ligada a todas as outras glândulas, né? Como eu já falei no slide anterior. E aí sim a gente vai entrar no mérito de chakra por chakra. A gente vai passar um por um. E realmente o coronário ele faz a nossa comunicação com o mundo espiritual. Ele não é que eu estou fazendo em um momento ou não estou fazendo em um momento. Não, a todo momento a gente faz essa comunicação. Né? E como o Jorge falou, a qualidade dos nossos pensamentos é que vai determinar o tipo de fluido que eu vou receber. Né? Se eu tenho mérito ou se eu tenho demérito, se eu me ligo com a parte, né, que me impulsiona, ou se eu vou me ligar com a parte que tem afinidade com a minha escuridão e que vai me levar cada vez mais para baixo. Né? Porque uma vez que eu me ligo com essa parte que potencializa toda essa sombra, é uma sequência de respostas que o meu corpo ele vai sofrer. Isso não tem como a gente fugir. Então, vai diminuir a atividade de todas essas glândulas e do organismo como um todo. Né? Então, por isso que é tão importante a gente cuidar dos nossos pensamentos, porque a conexão ela está ali aberta e ela é feita. Vai depender da gente com quem ela vai ser feita, né? Alguém quer falar alguma coisa? Isso, Tati, eu ia pedir para alguém se pronunciar aí, se está entendendo, se não está, se quer que repita alguma coisa. Está uma plateia muito muda hoje, né? Verdade, eu também achei. Mas Fala muita aí, gente. informação, gente. É muita informação, a gente. Para mim, eu pelo menos acho, né? Mas estou aqui, como é que eu vou falar? Até de uma certa forma encantada, né, com a ligação que existe em todo esse nosso estudo com toda essa parte biológica, né? Eu estou achando isso muito interessante, assim. Legal, O né? Jorge A até gente tinha acha me que é falado separado. uma coisa, e eu não tinha noção da tamanha profundidade, né? De como funciona, entende? Uhum. Mas é assim, Eu também tô como eu aqui. falei, muita informação, a gente está aqui prestando atenção e tentando captar, mas nós estamos bem ligados. Eu tô Que aqui bom. mudinha também, mas estou prestando atenção, tá muito show. E estudar chakras é uma coisa maravilhosa. E tá tudo É bom, né, interligado. Cris?
Aham. Eu não Para sei, mim, eu para mim só também não está sei perfeito, se... Tati. Que bom, Carlinhos. Ô, Tati, Oi? não sei se vai ter isso, mas eu acharia interessante, eu gostei muito dessa, só porque tu mais falou do que escreveu a questão dos problemas de saúde relacionados a cada... Saúde física e mental, né? Relacionados a cada chakra. Eu acho que isso, se tivesse um resumo Relaxa que assim, a sabe? gente As nem principais chegou doenças, vai chegar lá? Ah, então tá bom. vamos chegar lá. Isso tudo aqui só foi uma pincelada para a gente realmente chegar nos chakras. Misericórdia! Então nós vamos... Tati, Oi. eu queria fazer uma pergunta para todo mundo. Gente, vocês agora entendem a responsabilidade com cada pensamento que cada um de vocês tem, a responsabilidade de você receber um pensamento de baixo astral, de irritação, de raiva, de medo, de segurança, de ciúme, o que isso faz no teu corpo? É que Vocês se a gente compreendem? tinha alguma dúvida que isso acontecia, agora com isso não tem mais, né? Porque antes, não sei, talvez pudesse parecer algo distante, tá, um padrão de pensamento gera ali uma doença, mas agora ver o funcionamento disso, a gente vê que não tem como fugir disso, né? E a gente não tem outra saída a não ser melhorar, Agora a gente querer vê por onde melhorar, né? percorre tudo, né? Vai percorrendo. Uhum, Epa. uhum, Cadê minhas exatamente. amigas? A Claudine não fala nada, a Tati Tessarolo, Maria, vocês estão todo mundo aí? Ô, Jorge. Oi. Oi. Não, então, quando esse conhecimento vai proporcionar uma outra situação que, assim, como a gente vai saber do que se trata daqui para frente, a gente vai começar a vincular um sentimento, uma emoção a uma contração desse chakra, né? Principalmente o cardíaco, que ele se contrai quando a gente faz um movimento errado, né? Essa semana aconteceu comigo e é muito bacana quando tu começa a te conhecer porque normalmente a gente pensa o quê? Tô com uma dor de cabeça. Ai, que será? Tomo lá um analgésico qualquer. E quando a gente começa a conhecer esse funcionamento como um todo, a gente vai entendendo, né? Poxa, eu tive tal pensamento e bloqueei de certa forma esse fluxo que o chakra me proporciona e me trouxe um mal-estar físico, né? Esse é o bacana da conexão toda que a gente começa a fazer a partir do conhecimento. É isso. É isso aí. E a gente passa a ver que as doenças não são um mero acaso, né? Tudo é atraído para o nosso campo. E não acontece da noite para o dia, né? Isso já está acontecendo, já está, nosso espírito já está formado ali a doença há muito tempo. Então, até ela se manifestar no nosso corpo físico, tem um caminho, né? É percorrido um caminho. Então, depende muito da gente, sim, expressar ou não essas doenças, né? Isso que é muito, muito legal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Claudine está quietinha aí. Eu estou só ouvindo, porque para mim esse assunto é sempre bem complexo. No próprio curso do Reiki, assim, eu fiquei um pouco... Entendia, mas nunca muito, assim. E até trabalhando lá no Ceará também, nos passes e tal, sempre ficava um pouco perdido. Eles falavam das cores e tal, depois eu entendi, mas nunca tinha entrado tão profundo no conhecimento. Então, nossa, tá sendo ótimo. Até para entender depois, eu acho, a questão das doenças, né, tudo mais, acho que vai Sim, fazer um encaixe completo. sim. E até se tu passares ali o próximo slide, a gente consegue ver ali, vocês conseguem ver direitinho, que ali em cima representa a hipófise, né? Como eu falei, e o Jorge também falou, é a célula, é a célula, é a glândula mãe ali, né? Ela que vai comandar todas as outras glândulas. Então, uma glândula que está lá no nosso cérebro, lá guardadinha, ela vai ter influência sobre nossos ossos, sobre mama, sobre útero, sobre ovários, sobre testículos,
enfim, tireoide, ali mostra o que mais? Os rins, enfim, sobre o funcionamento de todo o nosso corpo, né? Então, tudo tá ligado, assim como todos os... o mundo é um organismo, nós também somos, né? E ele tá todo interligado, né? Então, essa figura, ela foi mais para mostrar isso, né? Que o funcionamento da hipófise está diretamente ligado com o funcionamento de todas as outras glândulas que a gente falou, ou seja, o tamanho a importância do chakra, né? Do terceiro olho para todos os outros, para a manutenção do nosso corpo e para levar informação para todos os outros chakras, né? E pode passar, Clô. Esse próximo slide, aí a gente agora vai entrar no assunto, tá, Helena? Aí tem um desse para cada chakra, para os 7 chakras, né? Fica de dever para o Jorge, então, para a próxima aula. Os símbolos, pode ser, Jorge? Ou não? Tem nada a ver? Não te vejo aqui. Tá bom? Oi? Eu vou tentar. Tá. Você quer que eu traga o significado de cada símbolo, é isso? Isso. Tá bom. Pode ser? Pode Ó, ser? faltam 12 minutos, né? Eu começo hoje já, então, a entrar no assunto mesmo de cada chakra ou a gente deixa para fazer todos na semana que vem? Vamos deixar todos para a semana que vem, vamos bater um pouco de Tá, papo. O pessoal está muito calado aí. tá. Uhum, eu também achei. Sabe o que a gente pode fazer? Ô, Clô, tu consegue colocar no último slide, que é o slide 30? Consigo, só vou tirar aqui Tá, do compartilhamento nosso. tá. Gente, só para todo mundo entender, a Tati Tessarulo está fazendo um trabalho só sobre a glândula do terceiro olho. Ela deve dar umas 2 ou 3 aulas só referente a isso, devido à importância dessa glândula, né? Tá bom? Mas isso vai Que ficar para os alunos. legal. Muito legal, amei. A Clô vai compartilhar ali. Agora que eu vi que eu tô com uma luz em cima da minha cabeça aqui, né? Iluminada que chama. Ó. Viu, Jorge? Tá certo, É tu que tá ali em cima, amigo. Para uma Ó, aula eu dessa trouxe. tem que estar, né, Tati? Eu coloquei a cadeira aqui de propósito, sabe? Tem que Para estar receber iluminada para as uma aula dessa. informações. Tá todo mundo vendo esse último chakra? Eu, bobinha como sou, achei que a aula ia ser super rápida, né? Então aí eu trouxe um último slide para que a gente pudesse só, enfim, desligar, já que ela tem um monte de informações, né? Mas olha só que legal. Ali ele mostra todos os nossos 7 chakras, né? Começando pelo 7º, que é o aqui da cabeça, né? E aí ele mostra a cor, que como eu falei, a predominante é violeta, mas ele pode ter outras cores, né? Elemento não tem. Aí pena que a Mônica não está aqui na aula, mas quando eu trouxe esse slide das curiosidades, eu lembrei muito dela e da menina que eu moro aqui junto, que ela também toca piano, né? E a Mônica, ela também também toca instrumentos e tal. Então a nota musical que está relacionada com o chakra é o Si, o reino cósmico, o sentido consciência, pensamento e fé. Aí os chakras, depois eu vou falar também, eles têm um número de pétalas, né? E o chakra, o coronário é o que mais possui pétalas, né? O verbo que combina mais com o chakra aqui tá sei, mas algumas literaturas falam o sou, né? Que é como é a conexão com o mundo espiritual, é o eu sou. E a frequência em hertz é a 963, que são solfejos. Eu não sei se vocês têm o hábito de ouvir os solfejos e tal, mas eu achei muito legal isso, assim, o que cada chakra ele está ligado a uma nota musical
e também é uma frequência em hertz. Eu achei muito, muito, muito legal mesmo. Aí todos os outros, né? O chakra, o frontal com o Lá, aí o verbo é eu vejo, o da garganta eu falo, o do coração eu amo, o do plexo solar aqui eu não consigo ler, que para mim tá, acho que tá vejo aqui também, eu não consigo ver, né? Mas era para estar eu sinto. O sacro eu quero, e o da raiz é eu possuo, ali tem que tá português de Portugal, né? Eu achei muito legal, eu não sabia. E eu vi também, eu vou trazer até para a próxima aula, se der tempo, para a gente conversar também os chakras nos bebezinhos, que assim como a encarnação é feita até os 6, 7 anos ali mais ou menos, a formação dos chakras também, ela é feita até os 7 anos. Então, até os 6, 7 anos de idade, as crianças elas não possuem todos os chakras desenvolvidos. Eles passam a se desenvolver dali para frente, né, da adolescência ali, essa parte final da infância para a adolescência. Eu achei muito legal. E é isso, minha gente. Aí a gente deixa para a próxima aula, então, para falar dos outros. Alguém quer fazer um comentário? O Jorge quer dar um recado, alguma coisa? Eu só quero dar os parabéns, Tati. Tá? Não, imagina. Imagina. Como eu Eu acho diria, muito gostoso. arrasou. Quem é que fala isso para ti, quem? Pegar babador aqui. Babador, porque ficou babando. Né? Imagina. Muito bom. Tomara que o E próximo seja igual, que o próximo vai ser punk, né? o próximo é bom que a gente já tem a base, né? E aí a gente só vai agora entrar nas próprias doenças mesmo, né? Enfim, Falar do próximo trabalho que você vai fazer para janeiro. Né? Ai, aquele é grande, né? Aquele é grande. Deixa o pessoal no suspense. Não, esse eu vou ter um tempinho para me preparar também. Vai ser bom. Espero. E aí, Para mim gente, vai, né? pode Pelo falar, menos. hein? Todo mundo pode Oi? falar. Cadê a Maria e a Tati? Não vão falar nada, não? Nem boa noite? Ou já saíram? Deixa eu ver. Não, estão ali. Estão ali. Mas não querem conversar com a gente hoje. Eu acho. Não estão ouvindo a gente. Estão mudas. A Cris não vai mostrar o novo cabelo, nada? Ai, Cris. 3 dias no Eu sou, cabeleireiro? eu sou obrigada a falar, ela vai querer me matar. Mas quando eu fui entrar na... Arrasou! Que linda! Tá muito poderosa. Tá desligado o teu microfone, Cris. Vamos mandar uns coraçãozinhos. Muito bom, gente. Cris, a gente não tá te ouvindo. Cris, não dá para ouvir. Tá fechado. Fechado, hein? Desculpa. Deu. Tive que fazer uma ginástica porque não estava planejado isso e acabei tendo que levar o notebook lá para o salão. Olha só, tá lá o meu notebook, porque se eu fechar lá, cai a sala, né? Aí deixei, amanhã eu pego. Mas muito bom estar aqui, viu? Muito legal, parabéns. É um trabalho muito bom. Com certeza a gente vai levar para as próximas encarnações esse conhecimento. Sim, Até o Pang quer falar. É muito legal porque, enfim, eu até tive bastante contato com isso, né? Já faz muito tempo. Mas e é muito legal ter a oportunidade de fazer essa aula, porque como eu tenho esses pensamentos recorrentes de que as coisas não fazem sentido, é muito legal tu ver essa parte
física, material, unida com o espiritual, né. Eu digo pelo que eu estudei, por exemplo, né, essas coisas assim lá, quando eu estava na faculdade e tal. Então unir isso foi muito legal, assim, foi muito maravilhoso para mim pelo que eu passo, sabe. Foi muito incrível ter mais certeza, assim, que realmente tudo faz sentido, né, que não a gente não está aqui jogado por nada nesse mundo, né, ou a fisiologia está ali, o corpo humano está ali, o funcionamento dele é isso aí, deu não, faz parte de um todo, então isso para mim foi muito importante, foi muito legal. E estudar ali o chakra básico, o raiz, eu até me emocionei, assim, porque era exatamente o que eu estava sentindo, é como se fosse uma explicação para o que eu sentia, assim, né, essa falta de aterramento, de pertencimento, ou eu achar que as coisas não fazem sentido, é justamente por saber que eu não sei lá, às vezes eu me senti um ET, né, então saber que eu não sou um ET e que tá tudo bem. Eu achei muito legal por essa parte, assim, muito bom. Isso aí. Você sabe que quando Jesus fala lá no Bem-aventurados os mansos, ele diz, né, que os mansos herdarão a terra é o chakra raiz, né? Se você tiver Uhum, calma, você vai ver que o chakra raiz ele sobe pela coluna e ele vem exatamente daqui na mente, cobrindo o espaço da mente. Se alguém tiver muito tranquilo, ele vê a energia subindo, trazendo a consciência, né? E quando eles separam ali no estudo da personalidade, os 3 chakras de baixo é o subconsciente, né? Os uhum. 3 de cima é o eu superior, e você tem ali o consciente, que é o equilíbrio, que é o cardíaco, né? Então você vê como Sim, tudo realmente faz sentido, né? nossa, muito. Eu achei muito incrível, muito, 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 absurdamente. Eu fiquei muito feliz de estudar. Eu acho que eu assisti o vídeo daqui, tu me passou 3 vídeos primeiro e um por último, né? Eu acho que eu assisti umas 5 vezes, não, umas 6 vezes o primeiro vídeo, sabe? Que eu achava até, enfim, a maneira que ele falava era tranquila, normal, assim, mas o conteúdo, né, do vídeo eu achei muito legal, assim. Fiquei bem Ele é feliz de médico, estudar né? isso. Ele é Ah, médico ele é homeopata, médico? inclusive. Ele é médico. Por isso que ele sabe o que Por isso. falar, né? Por isso que ele sabe. Aham. Ah, sim. Muito Não é? legal. E tem uma outra Ai, médica, uma doutora Tatiana também, ela dá um... Tatiana. Aham. Então, ela Eu- até explica as funções psicológicas, né, de cada Sim. chakra, né? Eles têm Uhum. as funções materiais, têm as funções psicológicas, né? É um estudo muito Sim. legal, muito legal. E se Ai, encaixa com muito todos legal os mesmo. outros, né? Uhum. Claudine, Muito deu para legal mesmo. terminar agora, Claudine? O que? Não entendi. Agora deu para assimilar direitinho, vai dar o passe certinho agora, né? Sim, era bem assim, confuso, porque às vezes eles falavam, no começo, né? Depois eu já comecei a entender mais, mas no começo falavam assim, mentaliza tal cor no coronário. Daí eu ficava assim, meu Deus, o que é? Aí eu só ficava lá, né? Porque no fim eu era só instrumento mesmo, aí eu ficava assim, tudo bem, quando for para eu saber melhor, né? Eu vou saber, mas eu ficava meio viajando. Não tem problema não, porque 90%, 95% do que estão ali está igual a você, né? Porque também Verdade. não é só mentalizar uma cor. Você tem que ter um pensamento e um sentimento, ok? A cor é um símbolo, não é? Por exemplo, o símbolo verde é um sentimento do amor, é um sentimento do equilíbrio, né? Que vai dar equilíbrio. Então você tem que pensar de forma amorosa que dê um equilíbrio, né? É o chakra do sentimento verde, que eles chamam chakra da cura, né? Porque ele tem amor, o amor tudo cura. Então não é pensar numa cor. Pensa no laranja agora. Tudo bem, eu estou pensando numa laranja, e daí? Uau! Vai Não, morrer não de é ansiedade verdade? daí, né? Pensa no Vai. abacaxi. Eu penso no abacaxi, e daí? Mais uma aula, Claudine. Sim. Não é verdade, Claudine? Vou falar para você, ó. Pensa no azul. Por que o azul? Aí você vai, bom, está aqui no laríngeo, né? Então, agora eu sei. Uma pessoa que tem emoção. Como é que eu vou fazer uma
uma energia que desbloqueia o chakra da pessoa. Olha como é mais complexo do que parece, né? Entendeu? Você tem que produzir uma energia, que ela começa espiritual, que passa por você. Então, o teu pensamento tem que estar junto com o do espírito, não é? Para que a energia possa chegar até ele, né? Isso é o certo, na minha opinião. Agora, pode fazer de todo jeito, porque, na verdade, ali no fim, a energia é praticamente espiritual, né? É. A gente, como encarnado aqui, a gente é muita influência, né? A gente acaba influenciando muito, então tem que Não, ser pode energia trabalhar de lá mesmo, assim, né? faz calúnia, é irritado o dia todo, nervoso, come demais. Que tipo de energia tem? Gente do céu. Por isso que diz, ó, fica lá na Verdade. palestra. Na palestra vai levando. Agora, quando você vai para a câmara de passe, você também pega um passe bom, né? Se você tiver com a mente boa, tal, o espírito aplica o passe. Uhum, Ela fala assim, pensa no verde. verdade. Tô pensando no abacate agora. Pronto, tô amando agora. Agora é produzir o pensamento e o sentimento que realmente vai dar, né? É verdade. Vai colocar aquele Gente, fruto. 9:02, nosso tempo acabou. Obrigada pela atenção, pela conversa, pelo bate-papo. Então, aí na próxima aula a gente entra. Claro, a gente vai acabar repetindo um pouco, porque daí eu vou falar de novo o nome dos chakras, as cores, vou falar das glândulas, mas claro, agora é só uma pincelada, né? Mas aí agora eu vou começar a falar dos órgãos relacionados, né? Quando que ele está em equilíbrio, quando que ele está em desequilíbrio, as doenças relacionadas. Então, aí essa parte é nova, né? Que eu só dei uma pinceladinha ali, tá? E é isso. Alguém se habilita a fazer a oração do A encerramento? Helena, a Helena tá. Tá. Então tá. Eu percebi telepaticamente que ela pediu para fazer. Eu ia falar, eu queria agradecer a Tati, porque a gente sabe que tem que estudar, né? Tem que se dedicar para poder organizar, né? Elaborar uma aula dessa, tão bem elaborada, né? Muito obrigada, vice menina. Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade, pelo aprendizado, por todas as transformações e mudanças que têm acontecido na nossa vida. E que Deus nos dê a sabedoria para conseguir aplicar o que a gente aprende, colocar no nosso dia a dia, estar cada vez mais atento, né? E que a gente tenha vontade de buscar cada vez mais o conhecimento, porque a gente precisa e precisa muito, até para nos proteger e para poder ajudar as pessoas também. Então, gratidão a Deus pelo conhecimento e pela boa vontade de quem se prepara para trabalhar com a gente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Tchau, gente. Boa noite para Tchau, vocês. gente. Obrigada, Obrigada. tá? Tchau, gente. Boa Até. noite. Tchau, tchau. Até Obrigado por semana que tudo. vem, se Deus quiser. Tchau, até. Obrigado, Tati. Tchau. Tchau, Carlinhos.